Boa noite, pessoal. Estamos aqui pela Casa Fraterna Novo Caminho, iniciando mais esta live. Teremos a oportunidade aqui de discutir hoje, debater, trocar uma ideia sobre mais uma lição do livro Segue-me, que é este livro aqui, capa bonita. Boa noite, Fernanda. Esperando o pessoal entrar aqui. E hoje a lição é Onde o Repouso. Muito bem. O pessoal já vai entrando e a gente já inicia. Enquanto isso, eu vou escrevendo aqui embaixo. Livro Segue-me, lição Onde o Repouso. As lições do livro Segue-me, elas não têm número, mas é essa aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Márcio, Nadir, Selma. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito bem. Aguardando o pessoal aqui. Vamos lá. Paulo, boa noite. Pessoal, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Com o áudio? Para confirmar aqui. Boa noite. Érica, boa noite, seja bem-vinda. Ótimo, Nadia respondeu aqui. Beleza, obrigado. Esperar a Lara entrar, a gente já inicia. Boa noite, Heloísa. A mãe tá por aí, boa noite também. E aí, pessoal, vamos lembrar aqui, da nossa água. Peguem aí, dá tempo ainda. Vamos hidratar. Mais do que isso, Vamos pegar a nossa aguinha, nossa garrafa, nosso copo, deixar aí próximo para a gente poder magnetizar nós mesmos e com a ajuda da espiritualidade essa água que vai ficar próxima da transmissão de cada um, para que a gente receba os bons fluidos.
mais um pouquinho. A idade já está entrando. Pronto. Aí, agora sim. Boa noite, Lari. Boa noite. Vou colocar o fone de ouvido aqui só um pouquinho. Tá ótimo. Tá funcionando. Vou pegar a caixinha aqui Pronto, acho que deu. e reiniciar. Vamos lá. Foi, agora foi. Agora deu certo. Muito bem, pessoal. Essa é a Lari, nossa convidada aqui de hoje. Aceitou gentilmente a nossa proposta de participar da live. A Lari é trabalhadora aqui do Movimento Espírita de Brasília, frequenta o Centro Espírita Paulo de Tarso. Recentemente iniciou nas palestras, não é isso, Lari? Exatamente. É isso Live na aí. época da pandemia eu até tinha feito, mas agora resolvi me arriscar no presencial também. Vamos que vamos, né? Palestra. Muito bem. Tá ótimo. Aí, pronto. Tem hora que o negócio dá uma pequena treta, mas voltou a funcionar. Então vamos lá. Já está ali a lição. Não está fixa? Olha, achei que eu tinha fixado. A lição não está aparecendo fixa para mim, não. Deixa eu só achar aqui para poder fixar isso. Vamos lá. Aqui tá aparecendo, Diego, fixado. Livro segue, lição onde o repouso. Pronto, aí. Pronto. Maravilha. Vamos fazer a nossa prece então para a gente poder iniciar a leitura. Então, pessoal, nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo, relaxando os ombros, acalmando a respiração, esvaziando as nossas mentes, para tudo que não seja esse breve momento em que poderemos compartilhar um pouco das informações a respeito da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus Cristo, desses momentos breves em que refletiremos sobre as nossas vidas, sobre a nossa trajetória, pedindo sempre a proteção, o amparo da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, nossos guias, e que estejamos também sempre dispostos a escutar toda a inspiração, todas as intuições que deles advêm. E assim, satisfazermos na Terra a nossa missão de cada um, a nossa tarefa. E sendo assim, damos por iniciada a transmissão da noite de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Seja. Muito bem, boa noite. Vamos lá. A lição de hoje, como está aí na tela, né, do livro Segue, me chama Onde o Repouso. E ela começa com uma citaçãozinha bíblica breve, que é a seguinte. E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. Mateus capítulo 8, versículo 3. Mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias derramaram-se através dos braços
para concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam um longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição para surgir pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal, sem largar o trabalho que nolo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor. E toda vez que nos sentimos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremo-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho de sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós, entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Assim, Nossa, a riqueza do Evangelho é uma coisa tão incrível. A gente vê nesse comentário do Emmanuel a partir de um versículo que, na verdade, está falando ali da cura de um leproso, né? A gente começa a ler um pouquinho anteriormente, e é interessante que podia chamar a atenção pelo caráter da cura, e aí Emmanuel chama a atenção para a gente para o viés da mão estendida, né, do trabalho. E aí, olha quantas reflexões, eu estou olhando aqui para o lado que eu coloquei, né, no computador para ir acompanhando a leitura, e uma das coisas que talvez, né, me chamou mais a atenção aqui, Diego, texto, é que ele fala exatamente da vivência de Jesus, né, do exemplificação. Porque ele fala aqui assim, Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, ele não só pode, como ele faz isso cotidianamente, né? A quantidade de trabalhadores encarnados e desencarnados aí, com certeza na casa de milhões, mas apesar disso, ele, né, se fez presente e reencarnado na Terra para exemplificar. E aí, poxa, se Jesus que é Jesus vivenciou isso, né? O que será que não cabe a cada um de nós? Ainda que trabalhos de outras proporções, né? Não dá pra gente querer ter o alcance ali, né? Mas não é por isso também que a gente pode falar, não, mas né, eu sou pequeno, não dou conta, então não vou fazer nada. Vou ficar por aqui mesmo. a inércia. A inércia é o pior estado possível, né? Não o pior estado possível, mas é um dos piores, né, estados que se pode fazer, porque a perda de tempo ela não é muito, digamos, agradável ao espírito, né? Essa parte que você acabou de comentar, Lara, ela é assim, a gente podia ficar aqui só com ela, né? Só Exato. com ela. Aí é uma questão também de a gente entender que Jesus não precisava reencarnar, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Já está no estado que é desnecessária a reencarnação. Já depurou o suficiente, né? Sabia de tudo que ia passar aqui, né? Encarnar no meio de aspas, selvagem, né? No estado que ele está, é como se a gente estivesse no meio de selvagem mesmo, né? E talvez até maior a distância. É isso que eu falar, se brincar é maior, viu? Talvez até maior ainda, né? Para a base de comparação, já que falta mesmo, né, para a gente,
É como se ele estivesse no meio do selvagem, bem assim, bem, que nem sabe se comunicar direito. E veio, e mesmo assim, né? E pancada atrás de pancada, né? E mesmo assim, não se fez representar. E essa parte que é interessante, né? Vai lá, você acabou de dizer, não se fez representar. Veio pessoalmente, meter a mão na massa. Né? Essa lição, ela, onde o repouso, ela podia chamar mão na massa. Facilmente também, né? Verdade. E interessante, não sei se eu estou fazendo o link porque coincidiu esse texto com o tema que eu dou aula no ED, né, lá no Paulo de Tarso. E esse semestre, na fase que eu estou dando aula, é a respeito das leis morais. E aí uma das leis que a gente estuda é exatamente a lei do trabalho. E aí apresenta sob um viés até interessante, meio destrinchando, né, o que fala aqui, porque aqui a gente vê que Emmanuel exorta muito a gente ao trabalho. Só que pode ficar parecendo, não que seja esse, né, que a gente precisa porque Deus quer, assim, né, como se fosse... E na verdade o trabalho, ele acaba sendo, né, acho que aí tem duas reflexões que a gente pode trazer. Primeiro que as leis morais, incluídas a lei do trabalho, ela é uma lei da natureza. Assim como a gente tem as leis físicas, né? Então, quando a gente vê por esse viés, já é uma coisa... Não é porque... Né, não é um casuísmo. Da mesma forma que se eu jogo um objeto no chão, ele vai cair, porque existe a lei da gravidade que rege, a lei do trabalho está aí. E ela se aplica a nós, né? Estamos submetidos a ela. E no fim das contas, por mais que quando a gente se prontifica ao trabalho, e aí estamos partindo do pressuposto que trabalho seria alguma ocupação útil, né? Porque tem outro texto do Emmanuel sobre esse versículo que ele fala do trabalho, do estender a mão para o outro lado, né? Porque não é tão interessante, porque não é edificante. Mas de ver que os maiores beneficiados somos nós mesmos, né? Porque apesar da gente contribuir para a coletividade, a quantidade de benefícios que a gente tem é realmente, enfim, sobre vários aspectos também a gente consegue ver, né? Sim. Pô, não tem como não lhe fazer esse link, né, Lari? Com a lei do trabalho. A gente sempre fala aqui, sempre reforça isso na live, que lei é um imperativo. O imperativo não admite, aspas, não admite descumprimento. É uma lei. O descumprimento gera consequência, né? Igual a gente tem no nosso direito e tudo mais. Né? Tem consequências. Por isso que, aquela hora, a gente estava falando que a inércia é uma coisa gravíssima para o espírito. Causa muito sofrimento, mas é muito. A oportunidade na Terra, ela não é tão simples assim. A reencarnação. A gente tem a gente está na condição de reencarnante. Beleza. Né? Agora, em torno aqui no nosso mundo de provas e expiações, nesse mundo aqui, né, nesse planeta Terra, e o mundo que está em torno dele, aqui considerando o mundo, tanto o físico, quanto a parte da psicosfera toda e o que orbita em volta, né? Que são esses espíritos que querem reencarnar aqui. É muito maior do que tem de encarnado. Correto? Então tem uma disputa por vaga. É um negócio muito assim, interessante. Existe uma disputa por vaga. Aí que vem a nossa consciência de entender. Pô, se eu estou aqui, né, o tempo que eu estou aqui tem que ser produtivo. Tem que ser minimamente produtivo. Tem que ser produtivo na medida do que eu dou conta. Porque essa é a medida do Livro dos Espíritos também, né? Qual que é aí o limite do trabalho? É o limite das forças. É rigoroso, né? Do jeito que é tratado o limite das forças. Mas aí, pô, o limite das forças é o quê? É relativo. Cada um sabe. Cada um vai se medir aí, né? Se entender, se conhecer, para saber qual que é o seu limite do trabalho. Até porque a lição chama onde o repouso, e o repouso também vem a reboque do trabalho. Né? Não há que se pensar também no trabalhador full time, o tempo todo trabalhando sem dormir, sem descansar. Não, aí se adoece, vai para o extremo.
Levar a coisa ao extremo adoece. Até desencarnado, repousa. Quando eu estava estudando aqui para preparar para a live, eu peguei de novo o Nosso Lar. Vira e mexe a gente pega, né? Para tirar os exemplos de lá. E tem um capítulo aqui, está aqui na minha frente. É o capítulo 8. Ele está tratando, né, da estrutura do nosso lar, está sendo explicado aqui para o André, né? Esse é o Ulisses que estava explicando para ele, dos ministérios, como é que funciona e tudo mais. E aí lá no final do capítulo, que é pequeno, são 4 páginas só, ele fala que, né, os ministros costumam excursionar em outras esferas, renovando energias e tudo mais. Nós outros gozamos de entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. O governador, ele não parava. Então ele fala assim, ele faz questão que descansemos, olha só, hein? Faz questão que todo mundo que está ali, os trabalhadores de lá, descansem. Obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. E logo na sequência ele fala que já é o centésimo 14º aniversário da direção desse mesmo governador, sem muito descanso. Olha que coisa, né? Aí ele fala, tem um momento que ele fala assim que trabalhar para ele é como se fosse um descanso. A glória, né? A alegria do trabalho já renova o governador. É algo nesse sentido que tem no livro aqui. Né? Olha o ponto que chegou, né, o cidadão. Né, Lade? Exato. E como as nossos valores ou construções, talvez nem tantos valores, da sociedade aqui material, ainda é invertido. Né? Porque, exatamente, por ser uma lei moral, quanto mais evoluído o espírito, quanto maior a autoridade, e a autoridade inclusive moral, mais ele trabalha, né? Então, aí se a gente imagina aí que o governador de nosso lar trabalha esse tanto, imagina o Cristo, que é um espírito crístico, literalmente, né? Que já está ali, vamos dizer, no ápice da escala dos espíritos perfeitos. E como aqui a gente tende a ver o contrário, né? Nas estruturas. Parece que a pessoa, quanto mais ela... O comum, pelo menos, vamos generalizar, né? Quanto mais... maior autoridade, menos se quer trabalhar. E como isso é uma verdadeira incoerência, né? E aí, até aproveitando um comentário, né? Que foi colocado aqui a respeito do que você falou, né? Da questão do limite. Né? Porque o limite do repouso, que é ali o outro lado da moeda, da própria lei do trabalho, e do trabalho é uma métrica individual, ainda relacionada, inclusive, à nossa limitação. Quanto mais atrasados, maior a nossa necessidade de repouso. Mas até onde a gente consegue ter uma visão sincera, vamos dizer assim, real, desse limite? Porque é comum a gente também se perder nas justificativas e, né, em outras coisas para dizer, não, o momento ideal não tem, né? Não tem o trabalho. Agora eu estou ocupado por isso, agora eu tenho essa demanda, agora eu tenho aquela outra. E aí eu lembrei que a Joana de Ângeles, no livro dela que ela fala sobre as leis morais, ela fala que realmente os desocupados jamais dispõem de tempo. É o que vem a Porque é isso. Porque parece que quanto mais a pessoa tem essa consciência, mais ela consegue se desdobrar, sempre sendo interessante, né? Trazer essa atenção para também não extrapolar os limites. Mas é mais comum a gente ver a pessoa que não faz nenhum tipo de trabalho voltado para o próximo não ter tempo do que o contrário. É muito, muito interessante essa colocação. A Sam comentou aqui, né? É exatamente o famoso não tenho tempo. É isso aí que você está dizendo. Exato. Não tenho... tem um complemento. Ó. Ou não estou pronto para essa. Isso aí tem. Ei, Lari, no movimento espírita, e não só, obviamente, todo ambiente de trabalho. Né? Mas é porque esse é voluntário. Esse demanda uma
É uma diferente, né? A aptidão, a consciência. Não é aptidão, a consciência é diferente. Não tem nada a ver com a aptidão, não. Tem e não tem, né? Tem, a depender da função que você vai assumir. E não tem, porque você pode trabalhar em qualquer área. Né? A bem da verdade é que tem trabalho pra caramba. Né? Necessidade. Se tem muita necessidade, tem muito trabalho. É a contra-prestação da coisa. Não estou pondo para essa responsabilidade, a gente ouve muito. É muito interessante. Cai nesse que a Lara acabou de dizer sobre a consciência ou a falta dela. De que está pronto para algo. E a gente sempre está pronto para algo. Eu não estou pronto para ser Chico Xavier. Não estou pronto para ser Divaldo. Não estou pronto para ser Gandhi. E outras figuras mais. Né? Várias outras. Mas eu estou pronto para fazer a tarefinha que me cabe aqui. Né? O meu miudinho aqui e tudo mais. Né? Um auxílio, um trabalho essencial. Uma coisa, alguma coisa. Né? Consolar. Talvez não esteja pronto para o trabalho assistencial, talvez eu chego lá e me sinta mal. Mas eu consigo consolar, consigo ouvir, sou bom ouvidor. Né? E aí isso já é alguma coisa. É uma ocupação útil. Alguém está precisando desabafar. Eu sou bom ouvidor, pronto. Está ali a oportunidade. A oportunidade está em cada esquina. A bem da verdade é essa. Aí e muita coisa, Diego, a gente aprende a andar de bicicleta andando, né? É muito comum essa coisa, eu não estou pronto para essa responsabilidade. Obviamente, a depender do trabalho, você precisa de uma preparação prévia e tudo mais, mas assim, nunca tem um momento ideal. E vai disso também que você colocou. A gente às vezes tende, principalmente quando você está falando de trabalho voluntário, né? A colocar aquela coisa grande. Não, eu tenho que erradicar a pobreza do mundo. Eu tenho que conseguir fazer uma ação, né? E assim, às vezes não é isso. Tem os pequenos atos e que, né, a gente vai juntando isso com os outros pequenos. E muitas vezes o pequeno pode ser o pequeno para quem está fazendo, mas pode ser algo que para quem está precisando assim, realmente um marco, né? Um divisor de água ali na vida daquela pessoa, nos caminhos que ela poderia, enfim, tomar. É o que você falou, da gente sempre fazer o que está ao nosso alcance dentro das nossas possibilidades. Posto de trabalho não falta, não. A verdade é essa. E a frase mais do que conhecida também do nosso lar, tá aqui, bonitão, né? A capa bonita, tá um pouco ruída aqui de cachorro, mas tá aqui o livro. O cachorro estava lendo. Né? Comendo o livro, né? Fome de saber, cachorro. Aí, tem uma hora que eu acho que é o Ulisses mesmo que fala, né? Que quando o trabalhador está pronto, a tarefa do trabalho sempre aparece, sempre surge na frente dele. Então, só prestar atenção, né? Que se trata mesmo de trabalho, né? Não ignorar isso. E aí é bom a gente ir estudando, né? Para a gente até aprender a identificar, opa, aqui é a oportunidade de trabalho. E não só passar batido, porque a ignorância, no melhor dos sentidos, hein? Desconhecimento mesmo, ela gera isso também, perda de oportunidades. De algumas oportunidades por falta de consciência. Ao passo que está estudando, né? Por isso que a primeira lição no capítulo 6, item 5, Cristo Consolador, quando ele fala para os espíritas, amai-vos aos outros. Eis o primeiro mandamento. O segundo é instruí-vos, né? Instruí-vos, eis o segundo para os espíritas. E eu diria para os trabalhadores em geral, de tudo quanto é canto. Por isso que faz diferença. Não é como se não fizesse diferença. O que ele fala no texto é: cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal. Quer dizer, a reflexão é necessária, o estudo é necessário, a gente está aqui hoje, tá? É necessário. Mas sem largar o trabalho que Nolo realiza. Não queremos doutores em estudos de evangelho. Né? Doutores apenas. Acadêmicos em estudo de evangelho, em estudo de espiritismo, em estudo de umbanda, em estudo de o que for. Não queremos doutores. É mais ou menos essa a frase aqui nas entrelinhas. Né? E esse aqui ele fala de Jesus, é por isso que ele faz essa referência. Né? Agora é interessante, eu tinha notado aqui no livro que os filósofos antigos não trabalhavam, né? Sobre essa parte mesmo da reflexão.
filósofos antigos não trabalhavam. O tempo era outro, né? Era outra ideia. Na época, o trabalho era indigno, era para quem nem era cidadão, né? Era para a subclasse, digamos assim. E aí eles ficavam só, né? Na troca de ideia e na reflexão. Hoje em dia mudou, mas muito, né? Tá? Outro nível de entendimento. Isso aí é só na época, e mesmo assim, né? Aos olhos da espiritualidade, era só um momento mesmo de ignorância, porque a lei do trabalho, a Lari falou isso aí no começo, está na natureza. Ela é uma lei natural e está na natureza mesmo, aqui do planeta. Tudo trabalha, tudo. Exatamente. Tudo. Formiga, o inseto social ali, abelha, tudo. Inseto, mineral, vegetal, tudo, animal. Todos, algum tipo de trabalho faz. Porque o mecanismo ele é encaixado, né? Ele é perfeito. É como se fosse mesmo um relógio, com aquelas pecinhas, né? Tão pequenas, assim, encaixadas. Uma delas, tira lá e para o negócio, né? Não funciona de acordo, né? Mais ou menos esse é o mecanismo. Se a gente parte do pressuposto, que pelo menos é o que o Espiritismo fala, né? De que Deus nunca esteve ocioso, né? Deus sempre criou e Deus continua criando. Então, assim, se Deus quer Deus, trabalha, que dirá nós, né? Que somos criaturas. Então, e o interessante também que você estava falando dessa questão do capítulo 6, eu também tinha deixado aqui ele anotado, esse item, esse comentário do Espírito da Verdade, que não deixa de ser, além dele, né, destacar a importância do conhecimento, mas aí do conhecimento dentro do... Que é aquela coisa, a gente tem que ter a cautela, não é falar que conhecimento é ruim, mas é porque o conhecimento ele não pode ser um fim em si mesmo. Ele tem que ser um instrumento para o trabalho, né, que é o que o Emmanuel fala o tempo todo. E essa frase do Espírito da Verdade, em alguma medida, diz isso, porque ele fala que o primeiro dos ensinamentos é amai-vos, o segundo é o instruí-vos. E aí, que aí também aqui dá pano para manga pra caramba, vai até o que a gente entende por amar, porque a gente tem o mau hábito de associar amor com simplesmente um sentimento. E a proposta do Evangelho, quando ela fala em amar, né, amar a Deus, amar ao próximo, amar aos inimigos, não está falando de romantismo ou de sentimento, é uma coisa que tem muito mais a ver com uma postura e com a ação, né? Então, é isso, né? De certa forma também o Espírito da Verdade fala isso, ó, vamos instruir-vos sim, mas não esquece que o principal é o amai-vos, e nesse amai-vos está aí estender a mão para quem precisa, né? Ser o seu melhor a cada dia, porque ainda tem isso. Aí a gente vai emendando um monte de coisa, mas é isso. Eu acho que além do trabalho específico voluntário, em alguma medida a gente consegue utilizar esse trabalho produtivo em absolutamente tudo que a gente faz. Até naquilo que é obrigação cotidiana da gente. Se a gente tem essa postura de servir ao outro, né, a todos aqueles que estão envolvidos naquela atividade, não deixa de ser uma vivência desse ensinamento, né? Com certeza. Com certeza, e é para isso mesmo que serve. Não é para existir uma compartimentação né, setorização da coisa. Não, agora é o setor aqui, live. Setor live, a gente, né, fala sobre tolerância, a gente, né, tudo mais, tem uma postura X. Aí a gente muda de setor, eu estou no setor trabalho material, o meu ganha-pão, o faz-me rir. E ali eu sou outro cara, não tem nada a ver com isso aqui. Ali eu sou totalmente diferente. Aí, ou seja, algo de errado não está certo. A parada é internalizar, mas para fazer virar uma coisa só. Vai virar conduta. É exatamente isso que ela disse aí. Porque o amor, na Bíblia, ele é citado, né, pelo menos nas palavras de Jesus, né? Quando ele é citado, ele é sempre essa, sempre não, a maior parte das vezes, é esse o sentido de fazer. Né? Aquele ágape, o amor incondicional. Esse aí é a única explicação para amai-vos os vossos inimigos. É isso. Não é a afeição.
Não é afeição pelo inimigo. O cara quer a sua cabeça. Você não, vem cá. Não, não é isso. Mas é a atitude, é como é que eu vou reagir. É isso. Por isso que ele recomenda orar, né? Que você persegue, os caluniam. Outra face da coisa. E ele fala isso também, né? Ofereça outra face. Então, você falou da questão instrumental, né? Do conhecimento é instrumental. Agora o Emmanuel, nessa leitura, ele faz o corpo, né? Ele coloca o corpo na função instrumental, que é a função mesmo, né? Do corpo, por meio das mãos aí. Né? É o instrumento de realização da obra divina, e não só, porque ele cita várias realizações aqui, materiais também, né? Civilização, indústrias, casa, que alberga a família, indústria que sustenta o povo, gleba que produz, garantida pelo esforço das mãos. Né? Instrumento total. Corpo é instrumento total da coisa, né? Agora, era uma coisa que eu ia falar lá no começo, acabei não falando, mas enfim, vou fazer conectar ali de novo. A Lari fez, no começo ela disse assim, isso aqui a gente está tratando era da cura de um leproso. Esse episódio em si, né, que ele trouxe a parte só que Jesus falou quero ser limpo, né, que estendeu as mãos porque o foco era o trabalho. Né. Agora, 2 minutinhos de comentário sobre isso, que é muito interessante, né, quando a gente pega os versículos de cima, quando fala que o leproso veio a ele, né, e o adorou, dizendo, Senhor, né, se quiseres, podes tornar-me limpo, né, tudo mais. Em sequência vem isso aí, quero ser limpo. São coisas, pelo contexto, assim, que são interessantes. O leproso veio a ele, começa aí. Né, o leproso ficava separado, era marginalizado. Usava até alguns sino, né, tem notícia de usar até sino, sei lá, algum barulho para sinalizar que está chegando o leproso, corre todo mundo. Né. E o adorou ao Cristo, né. Já chegou reconhecendo. Prova de fé. E aí, ele fez o pedido. Né? Olha só, ele chegou e fez o pedido. Jesus recebeu e tocando, estendeu a mão, tocou no leproso. Né? Um negócio que certamente escandalizou todo mundo ali. Lá, que estava em volta. A hora que chegou o leproso, já foi um escândalo. Né? Agora, a hora que Jesus ouve, né, enxerga o outro como uma pessoa, né? O leproso como uma pessoa digna desse amor que a gente está falando, que é a ação, né? E realiza o dito milagre, e fala que quero ser limpo, e ele fica limpo depois. Isso aí deve ter escandalizado demais, na hora que ele tocou, pôs a mão dele assim, para magnetizar, né? A intenção certamente foi para magnetizar. E aí são movimentos que a gente, já que o assunto é trabalho, né? Que a gente deve pelo menos fazer, né? É uma recomendação de seguir mais ou menos o que ele fez aqui. Né? A lepra, ela é mencionada algumas vezes como pecado, né? Como erro, ou sinal de inferioridade. Então a gente fica sujo. Não é raro a espiritualidade, e até nessa série mesmo do André Luiz, falar, né, dessa sujeira que fica em volta da gente, dessas manchas escuras, né, esses aspectos que ficam impregnados nos corpos sutis, nossos corpos sutis, né, perispiritual, os outros todos, né, duplo, etérico, tudo está em volta. Como diz minha mãe, é tipo uma cebola, né, aquele tanto de camada. Né, aí fica lá impregnado. Então a gente fica meio que sujo. Então quando a gente se dispõe ao trabalho, obviamente esse tipo de trabalho aqui, o espiritual, estou me referindo agora, a gente se dispõe, a gente pede uma conexão, né? Pede uma conexão. E aí a gente vai se limpando com o tempo. Se limpando. Então esse quero ser limpo, ele é dito a nós não com palavras, né? Primeiro a gente fala para a gente mesmo, eu quero ficar limpo. Né? E a ajuda vai chegando, né? Quando a gente começa a trabalhar. Talvez por isso que tem essa resistência, a responsabilidade, blá, 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 blá. E a gente fica naquele medo, né? Do que vai acontecer, medo de ficar desamparado no trabalho e tudo mais. Ao passo que, como a Lara disse, você vai aprendendo e a gente não está sozinho. Né? Quando estava ainda
preparando aqui para a live, a gente vai fazendo as conexões, né, Live? É interessante. Tem aquela parte do capítulo 25 também no Evangelho, que ele fala assim, olhai as aves do céu. Né? Alguns interpretam de uma maneira equivocada sobre a questão do trabalho, né, como se fosse um estímulo ao não trabalho. O Allan Kardec ele esclarece sobre isso aí. Depois vale a pena dar uma lida, não vamos ficar falando assim, né, é longo demais. Mas ele fala olhai as aves do céu, Deus provê e tudo mais. Né? Ele fala essa parte. E a lição que ele traz ali era para não ficar, né, preso demais à questão só do trabalho material daqui, né, com os olhos voltados para isso daqui, o trabalho material, e que nunca está desamparado. O mais importante ali é isso, né? Não está desamparado. Não existe esse desamparo. A gente começou, a gente está amparado, né, nos trabalhos. Exatamente. A espiritualidade trabalha de um modo que a gente não compreende exatamente como é que funciona isso. Mas sempre está ali. Não quer dizer que não vai passar dificuldade, eventualmente, tudo mais, porque isso aí é do jogo. A gente se apresentou, se alistou para entrar no mundo de provas e expiações, não vamos esperar também moleza, porque não tem. Nem para esse pessoal que não precisa reencarnar tem moleza. Né? Aqui, menos ainda encarnado. Né? É assim? É isso. E as adversidades vêm exatamente até das nossas imperfeições, as adversidades do trabalho, né, Diego? E é a partir daí, inclusive, que a gente evolui, porque como a gente falou no começo, são inúmeras as vantagens que a gente tem a partir do trabalho. Uma, como você bem colocou, é a porta que a gente abre para ser amparado pela espiritualidade, em todos os aspectos, né? Inclusive no aspecto da nossa depuração aí, né, perispiritual. Colocou, mas por outro lado isso contribui para o nosso progresso, né? Tanto intelectual quanto moral. E as adversidades são o que possibilitam que esse progresso chegue, né? Muitas vezes, sendo que eu acredito que, pelo menos na fase em que nós estamos, muitas das nossas adversidades exatamente ainda conseguir administrar ao mesmo tempo as minhas limitações e as limitações das pessoas com quem eu convivo. Né? Eu até brinco, eu falo que assim, a meta, amar ao próximo, o obstáculo, o próximo. Mentira, o obstáculo é as imperfeições da gente em lidar com as imperfeições do outro. Então, assim, falando assim, parece tudo muito bonito, mas é a realidade, as adversidades precisam acontecer em alguma medida, porque senão o desenvolvimento, né, o crescimento que o trabalho o intuito de promover, esse crescimento não acontece. Sim, é verdade. Os contrapontos, né, que vão surgindo, as outras ideias, né, que às vezes confrontam com a nossa pré-concepção de alguma coisa, ali choca. Você tem que, peraí, né, repensar. E não deixar o ego predominar. Porque se deixar, aí você está certo em tudo. Aí está certo em tudo, não tem por que mudar. Né? Então não é essa a parada. No mínimo, colocar em dúvida. No mínimo, quando chega uma coisa assim, né? Colocar em análise. Aí não estou falando de, na semana que vem, uma semana pensando. Não, é colocar em dúvida. Às vezes dá para decidir na hora. Mas é no mínimo colocar em dúvida. Se aquilo que a pessoa está me falando e que às vezes incomodou, né, às vezes me incomodou, não, mas o que é isso? Se faz algum sentido, se faz sentido. Exatamente. Se faz sentido, créditos. E não tem problema nenhum nisso. A gente é meio birrento mesmo, a gente é meio teimoso, a gente tem mania de querer sempre estar com razão mesmo. Mas não é sempre assim que funciona. Esses dias a gente estava lendo no culto aqui, eu até coloquei no grupo das lives lá, que tem um capítulo do Fonte Viva, é uma lição, né, 101, chama A Cortina do Eu. A Cortina do Eu. Vou escrever isso aqui, quer ver? Deixa eu ver se quer rapidinho. Fonte Viva. Fonte Viva. Para quem é visual, né? Tem gente que não é auditivo, não. Tem gente que é mais visual, tipo eu, assim. Eu sou mais... Então, se eu ver o negócio escrito, eu lembro mais. Tá lá, Fonte Viva, aqui lição. Também, para ler depois. É uma boa. Lição número 101.
Ó, Fonte Viva é o livro, viu, gente? Ele tá lá curtindo do Eu, lição 101. Chico Emmanuel também, da mesma coleção do Caminho, Verdade e Vida, enfim. E lá ele fala sobre isso, hein? E é no trabalho a parada. É com foco no trabalho. Eu não vou lembrar de cabeça aqui agora. Foco é no trabalho. Né? Da gente não ficar achando sempre que está tudo certo, né? Mesmo que alguém fale alguma coisa que faz sentido, aí eu, para manter a postura, né, eu ainda tento ganhar no argumento, algo do tipo assim, né? E ele vai falando daquele jeito do Emmanuel, né? Que só ele sabe falar com as suas figuras de linguagem, que eu adoro, e bate nisso também. A gente ficar esperto com o ego. Não deixar predominar, nem no trabalho. Porque uma das coisas que a gente sabe que corrói a estrutura de trabalho, a organização de trabalho, qualquer lugar, movimento espírita, banda, na igreja, qualquer lugar, hein? É aquele guerrinha de ego, é o duelinho. Eu acho que é assim, eu acho que é assim. Não, não é desse jeito, então eu vou sair fora. Exatamente. E isso é complicado. Então, essa é uma das paradas, né? Uma das faces aí que faz a gente, que deveria pelo menos fazer a gente parar para observar e que faz a gente crescer. Eu sei que eu não aceito, logo eu sei que eu tenho um problema com o ego. Eu sei que eu não aceito divergência, logo, né? Eu quero estar sempre certo. Logo, eu tenho um orgulho me incomodando ali no trabalho. É uma forma da gente se conhecer. Mas não se preocupe quem se identificou, você não está sozinho, tá? Estamos aí, a maioria de nós, nessa mesma toada. A gente discute aqui para tentar entender, ver se a gente se identifica mesmo e para poder fazer aquela correçãozinha de rota, tipo o GPS, né? Quando a gente perde o sinal, assim, vira na rua errada, aí ele vai corrigir a rota. A gente quer chegar, é mais ou menos isso, não tem problema nenhum não. Né? O problema é continuar. Só alguns bilhões de pessoas nessa situação. Exatamente. O problema não é a correção de rota, o problema é não corrigir a rota. Esse é o problema, a teimosia. Né? Não é isso? Exatamente. Vamos olhar a palavra. Muito que bem. Deixa eu ver. Já estamos aí nos finalmente, né? 2 minutinhos só, pra gente acabar. Eita, foi rápido. Foi muito rápido. É tempo para despedir, basicamente. Verdade. Então, pessoal, fica aqui, né, de minha parte. Já deixo um abraço para todo mundo. Boa noite. Agradeço, né, pela companhia, pela paciência de vocês. Agradeço a Lari também por, né, mais uma vez aceitar o nosso convite aí, gentilmente, né, participar e investir o seu tempo, né, conosco aqui. Agradeço, Lari, essa moeda divina que é o tempo, né? E esperamos, né, poder contar contigo em umas próximas lives também. Muito obrigado, viu? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade aí, muito bom estar aqui, agradecer a presença de todos. E é isso, sigamos trabalhando e estudando juntos, que a tendência é só a gente melhorar esse mundo onde a gente vive. É assim que funciona e é assim que tem que funcionar. Né? Exatamente. Valeu, gente. Boa noite. Até mais.